Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, olha aqui o meu Instagram, @Prof. Justino, e eu vou hoje trabalhar com você um tema bastante específico. Vamos começar uma série de resolução de exercícios. São alguns pedidos que eu venho tendo por aí, e se você faz algum curso na área de educação, licenciatura e tem aquela disciplinazinha didática, então essa daqui vai para você testar, brincar um pouco, ver seus conhecimentos. Então eu vou resolvendo as questões e vou comentando, certo? Não. Já desanimei. Não, stand de texto, gente, calma. Só porque é grande você assustou? Nossa, você não fala essas coisas, professor. Que coisa feia, não assusta, tá? Não, você não pode fugir. Vamos lá. Analise as frases do quadro abaixo, retirado das páginas 14 a 15 do texto A Escola e o Ensino, o Núcleo da Didática, de Jaime Cordeiro. Fica aí a sugestão para leitura, hein? Em seguida, leia as afirmativas e assinale a alternativa que apresenta as afirmações verdadeiras. Então, esse texto é um quadrinho. Logo no começo do texto, ele vai falar sobre algumas coisas que parecem formar os sistemas de ensino aí pelo mundo afora. Vamos ver aqui, deixa eu só conferir se eu não estou na frente do texto aqui na gravação, tá beleza? Estou de ladinho. Vamos lá, ensino primário de 4 anos, que depois se torna um ensino fundamental de cerca de 8 ou 9 anos. Ele está falando de elementos que são mais ou menos comuns aos sistemas de ensino, tá? Lembrando que esses sistemas de ensino que vão sendo configurados principalmente a partir do século XIX, mas não exclusivamente, no Brasil é tardio e em outros países é realizado de maneira mais antecipada, mas em geral no século XIX, quando acontece a formação dos Estados Nacionais. O que é a formação de um Estado Nacional? É a criação, por exemplo, da Alemanha, da Itália, a conformação e a estruturação de uma nação jurídica. França, Espanha, Portugal, Inglaterra, esses estados, nação, vão se organizando e se moldando com leis, com língua, com elementos que o identifique como uma nação. Isso é muito importante, né? Porque as nações são invenções do ser humano. É uma realidade social imaginada. Eu crio essa realidade social. Ué, o que é ser brasileiro? Ser brasileiro é morar no Brasil. Ué, o que é o Brasil se não uma convenção? É uma convenção. Nós aceitamos, nós temos elementos de identificação, como a língua, como religião, como hábitos, a nossa cultura de maneira mais ampla, mas isso são elementos criados por nós para dar uma unidade. Então isso é do século XIX, essa ideia de uma nação, de um povo, que também é muito mentirosa, né? Porque isso pode levar a coisas boas, como um trabalho conjunto que pode produzir melhor, que pode se organizar, mas também traz coisas ruins, como a ideia de eu sou melhor do que o outro, como a ideia de que dentro de um Estado existe uma só nação, um só povo, e nega a diversidade. Então isso também tem coisas perigosas, essa ideia do Estado-nação do século XIX, porque ele também tem uma forte relação com a ideia romântica, o romantismo, que parte da idealização. Eu crio uma ideia. Olha o quanto a história do Brasil é romantizada. O que é uma história romantizada? É uma história que eu retiro os conflitos. É uma história idealizada, em que eu crio elementos, em que eu crio heróis. Mas vamos lá, voltando aqui, hein? Um desses elementos que é muito importante para um Estado-nação é um sistema de ensino. E o autor está falando do momento em que esses sistemas de ensino são criados e como há uma interlocução entre uma elite letrada dessas nações que conversam entre elas. Ao final do século XIX, muitos elementos dos sistemas de ensino vão se parecer. No Brasil, nós tivemos muita influência estrangeira na construção dos nossos
sistemas de ensino. A educação comparada era muito forte. Eu ir conhecer e trazer elementos para isso. Rui Barbosa é um cara que vai fazer isso. A tríade escola novista, olha lá o nosso videozinho de escola nova para você saber quem são eles, né? Dá uma olhada lá para nós. Mas seguindo aqui, então ele está falando isso, de alguns elementos que acabam sendo comuns. Só uma historinha para você saber, quando eu estava realizando minhas pesquisas de doutorado na China, eu vi no corredor da universidade que eu estava uma fotografia do John Dewey, que é um grande educador e influenciador da escola nova no Brasil e em grande parte do mundo. O cara esteve na China. E aí o meu professor lá na China, meu orientador, falou, não, ele esteve aqui nessa universidade na década de 20, ele ficou aqui e ajudou a construir o sistema educacional chinês na década de 20. Tá vendo como que esses intercâmbios vão acontecendo? Então é isso que o autor está falando, que mais ou menos existe algo que fica. E você pode também levar em consideração, se quiser pensar mais, que esse é um pensamento que nós falamos de estrutural, que é aquilo que fica, né? Mas vamos lá. Escolaridade obrigatória entre os 6 ou 7 anos. Então existe, em geral, a ideia da escolaridade obrigatória, ou se estende um pouco mais. Seriação, olha os jesuítas. Mais recentemente, ciclos de aprendizagem. Professores generalistas nas séries iniciais e especialistas nas séries finais. Classes mais ou menos homogêneas. Olha o início do século XIX, o início do século XX no Brasil, né? A formação dos grupos escolares. Dá uma olhada nisso lá, hein? Muito interessante. O método intuitivo com o Calkins. Intuitivo. Nossa, que letra horrível, mas você entendeu. Dá uma olhada em falar sobre isso, sobre os pressupostos dos grupos escolares. Muito bom. Agrupadas preferencialmente de acordo com a idade dos alunos. Aqui nós já temos uma influência muito forte das ideias que vão vir da biologia. Dá uma lidinha sobre escola nova ou veja o nosso vídeo sobre escola nova. Currículos padronizados, formação do Estado Nacional. Eu preciso de um currículo padrão para pensar um país de uma forma padrão. Olha como que a escola tem objetivos para formar e criar um cidadão. Tem que ficar atento, hein? Durkheim. Durkheim tem um textinho muito legal sobre isso, hein? Organizados principalmente por disciplinas. Olha a disciplinarização. Quer ler um pouco mais sobre isso? Outra indicação para você, ó. Chervel, a história das disciplinas escolares. Leia. Controle estatal da escola. Isso aqui no Brasil vai ter uma inversão grande quando nós temos a expulsão do Marquês... Opa, expulsão do Marquês de Pombal. Quando nós temos... Volta aqui. Quando nós temos na figura do Marquês de Pombal... Eita, deu errado aqui, ó. Volta. Quando nós temos na figura do Marquês de Pombal a expulsão dos jesuítas do Brasil e o Estado português assumindo a educação. E por que é importante isso? Porque eu preciso formar o meu cidadão. Quando a República Brasileira é proclamada em 1889, José Murilo de Carvalho, que é um grande analista da República Brasileira, ele tem uma frase que eu gosto muito no livro dele, se eu não me engano é O Brasil dos Bestializados, é esse livro. Ele fala assim, criamos a República, agora precisamos criar o cidadão republicano. E onde vai criar esse cidadão republicano? Dentro das escolas. Então a escola ela tem uma parceria na criação desse Estado muito forte. E aí a criação do sistema de ensino é mais importante ainda. Para eu tentar, olha a palavrinha perigosa na educação, hein? Uniformizar a educação. Porque lembra do Estado Nacional? Partir do pressuposto que existe uma nação única no território, o que é uma verdadeira mentira, né? Falar que você precisa de uma mesma educação igual para populações nativas como indígenas é um perigo, né? Você precisa respeitar a cultura dele. Como no Brasil nós já temos, apesar de sob ataque, algumas regulamentações para a educação indígena muito interessantes. Instituição de mecanismos de controle, avaliação e seleção de material didático. Gente, material didático é um dos elementos mais importantes que o Estado controla.
Porque eu não quero controlar a criação de uma nação, então eu preciso controlar o que essa nação lê. Por isso é importante eu controlar materiais didáticos. Quem quiser ler mais um pouquinho sobre isso, tem, se eu não me engano, a tese de doutorado do professor Décio Gatti Júnior, professor Décio. O professor Décio tem uma produção legal sobre livro didático, tá? Dá uma lida. Eu também tenho um artigo com ele, com o Décio, sobre Primeira Guerra Mundial e livros didáticos. Dá uma procuradinha no Google, no Cielo, você acha. Orientação curricular predominantemente nacional. Ah, só um aqui que eu esqueci de falar, essa ideia da avaliação. E ela vem ganhando cada vez mais força. Hoje no Brasil, nós temos o Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, na educação básica. Quer ler mais um pouquinho? Leia a minha tese de doutorado, em que eu faço uma comparação entre o Enem e o Exame Nacional Chinês, que é o Gaokao. Dá uma olhada lá. Orientação curricular predominantemente nacional, olha o Estado Nacional, mecanismos legais de acesso e exercício da profissão docente, que é criar a ideia das habilitações, certo? Muita coisa aqui, hein? Mas simbora para as alternativas, vou tentar ser mais rápido, mentira. Alternativa número 1, que nós vamos discutir quais são verdadeiras ou falsas. Apresenta características da chamada escolarização de massa. Né? Eu preciso criar uma educação que não seja aquela educação individual da preceptoria que tinha fortes marcas nos períodos anteriores. Uma educação elitista feita por um preceptor, ou às vezes com colégios muito específicos, que existiam poucos. E essa ideia que está aqui nos sistemas de ensino é uma educação para massa, porque agora eu preciso que essa massa participe do meio político. Ocorrida quando os governos passaram a organizar sistemas nacionais de ensino. Perfeito. Do verdadeiro, já comentamos muito disso lá no enunciado. Item 2. Lista os principais aspectos da escola nova ou escola progressista, um movimento de renovação de ensino. Olha, eu diria que os sistemas nacionais, pelo momento que são constituídos, herdam muitos elementos da escola nova, mas o sistema de ensino não é escola nova, inclusive porque eles vão herdar características de diferentes correntes pedagógicas. Então eu diria que esse daqui é falso. No caso do Brasil, nós temos uma importante influência da igreja na constituição da nossa educação. E aí você não tem uma escola nova, você tem uma educação muito mais tradicional. Apesar de que nós temos no Brasil também vários movimentos católicos que ingressam em filosofias da escola nova, mas é um outro debate. Leia Demerval Saviani. Demerval Saviani, para você entender um pouquinho mais sobre isso, tá? História das ideias pedagógicas. Então, 2 eu daria falso. 3. Descreve características de um movimento de escolarização iniciado em alguns países da Europa Ocidental e América do Norte por volta de 1850. É o momento que nós falamos da formação dos estados nacionais, certo? Então essa daqui, o item 3, eu diria que é verdadeira. Item 4. As características apresentadas referem-se a um movimento que ocorreu em ritmos muito distintos nos diferentes países, perfeito, porém atingindo resultados semelhantes. Semelhantes na ideia da construção do sistema, tá? Não na eficácia dos sistemas. Então eu diria que essa daqui também é essa daqui é uma alternativa verdadeira. Então, atinge resultados semelhantes na ideia da construção do sistema. E é isso que aquele quadrinho está tentando mostrar, que apesar de terem acontecido em tempos diferentes, existe um certo padrão que foi cortando esses sistemas de ensino. E eu te expliquei por quê. Por causa desse intercâmbio, dessa intelectualidade. E citei o exemplo do Dewey na China. As características apresentadas referem-se a um movimento que ocorreu em ritmos muito semelhantes. Ferrou. Já está errado. Foi em ritmo muito diferente, porém atingindo resultado drasticamente diferente. É o contrário do que ele quer mostrar, né? Então damos um Fzinho nessa daqui. Como é que ficou o resultado? V, F, V, V, F, né? Foi isso aqui. A1, A3 e A4 estão verdadeiras, beleza?
Então vamos lá, finalizando a nossa sequência do Justino, do professor Justino Resolve. Espero que tenham gostado. Beijo no coração. Você já sabe, se inscreve aqui, ó, no meu Instagram, @profjustino, e a gente se vê. Beijo no coração.